Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo nesse sábado maravilhoso, aleluia. Queríamos ter clima brasileiro aqui, tivemos chuva brasileira também, né, irmão? Aleluia. Quando você quer um, vem outro também, em nome de Jesus. Todos que estão assistindo, um bom dia para você, ou uma boa tarde, se você está assistindo um pouquinho mais tarde, que Deus esteja abençoando você nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 26, versículo 2 e 3. Gênesis 26, versículo 2 e 3. Amém. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procura te estabelecer como estrangeiro nessa terra que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Senhor, queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua graça. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua presença. E, Senhor Deus, clamar que teu Santo Espírito esteja ministrando essa palavra aos nossos corações. Senhor, precisamos de uma palavra viva, vinda direto do trono da tua graça, Pai. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Capítulo 26 começa com uma frase que é uma frase desesperadora para todas as pessoas. A Bíblia diz: e houve naquela terra uma grande fome. Quando acontecem coisas que nos desafiam, quando os nossos privilégios, quando as nossas vantagens, quando as nossas finanças, quando a nossa saúde, quando a nossa autoestima, quando algo que tem a ver com o meu sentimento é afrontado, para onde eu vou? E Deus vê essa situação e vê que Isaque, nessa situação de fome, ele está olhando para o Egito. O Egito onde está florescendo, o Egito que aparentemente é abençoado, no Egito que ele está pensando: eu acho que eu vou para o Egito. E Deus chega e fala para Isaque: Isaque, não desça ao Egito. Ir ao Egito não é só uma descida topográfica, é uma descida em questão da fé. É descer dos preceitos e das prerrogativas que Deus nos dá. Isaque conhecia o padrão de Deus. Isaque era abençoado. Isaque tinha um pai que era um padrão de fé. No entanto, existem momentos na nossa vida em que a fé vacila, em que os nossos olhos ficam fascinados no padrão do Egito. Egito fala do padrão da escravidão, mais tarde foi Israel. Egito fala do padrão em relação ao mundo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, houve uma mudança. A nossa conversão foi um arrependimento das obras do Egito. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 5, ele cita essas características do Egito, da carne. Ele fala no versículo 9: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz: mas nós, eu acho interessante quando diz: mas eu os advirto, como antes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é. E aí ele começa a falar do padrão de Deus, aquilo que caracteriza a nossa vida, aquilo que quando nós andamos na presença de Deus, aquilo que Deus tem é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós andamos com Deus, nós somos do povo de Deus. E você, como povo de Deus, você vai ter desafios. E ele fala, no versículo 2, ele fala: não desça ao Egito. Ele fala: permanece nessa terra como estrangeiro, e eu vou te abençoar. Irmão, ninguém gosta de ser o cara de fora, o estrangeiro. Ferreira de Almeida traduz o peregrino. Nós gostaríamos de fazer parte, nós gostamos de ser aqueles que são os da moda. E quando lemos a palavra de Deus, nós vemos que aquilo que tem a ver com os preceitos do mundo tem um outro deuses. Os egípcios têm outros deuses. No Egito, o padrão do Egito, o padrão da idolatria, mesmo centenas de anos depois que o povo de Israel saiu do Egito, o padrão de idolatria, o DNA do pecado, a afronta do inferno, continuava a assolar o povo de Israel. Eles não conseguiram se desfazer dos padrões do Egito, até eles serem confinados à Babilônia. O Egito é muito forte. O Egito tem a ver com as paixões da carne. O Egito tem a ver com a nossa
com as nossas vantagens. O Egito tem a ver com aquilo que o inimigo quer fazer nas nossas vidas. O Egito tem a ver com a nossa personalidade narcística, que nós queremos vantagens para nós. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus ele fala para Josué, ele fala sobre a palavra de Deus. E medita na minha lei de dia e de noite para que te vá bem. Quando você está na presença de Deus, o padrão de Deus é a palavra de Deus. Você prega a palavra. Quando você está no Egito, as coisas que são importantes é a política, as coisas que são importantes é o bem-estar, é aquilo que está acontecendo no momento. Quando você está no povo de Deus, o que é pregado no púlpito é a palavra de Deus. O centro é a palavra de Deus. A nossa instrução vem da palavra de Deus. Deus fala para Isaac, não desça ao Egito, não desça aos padrões do Egito. Não tenha os princípios do Egito. Nós somos diferentes. E muitas vezes esquecemos dessa diferença que nós temos. Nós temos outra personalidade, outro caráter, nós temos o caráter de Cristo. Mas muitas vezes nós não percebemos como as coisas do Egito nos fascinam. No Egito nos fascina a moda do Egito, nos fascina a dança do Egito, a música do Egito, as coisas do Egito, tudo aquilo que gira em torno do Egito. Isso nos fascina. Porque no Egito você tem a sua autodeterminação, você decide. Quando você está no povo de Deus, é a palavra que diz o que você tem que fazer. No Egito é a alma. E a alma é sentimento. E o sentimento é muito falho. No Egito, existem vantagens financeiras. Aqui estavam passando fome. E Deus quer mostrar para Isaac que é melhor passar fome com Deus do que ter abundância no Egito. Muitas vezes nós não percebemos, nós realmente achamos que vantagens financeiras, que as finanças trazem felicidades. Eu já estou há algumas décadas nesse planeta. Tive muitos amigos que se tornaram muito ricos, mas nenhum deles foi feliz. Muitos amigos que foram para o Egito, e o Egito tem uma maldição. A pessoa no Egito não vive muito tempo. O Egito, ele mata. Ele mata com a saúde, ele mata pelos vícios, ele mata pela obra do inferno na vida das pessoas. A Bíblia mostra aqui que Deus chega para Isaac e fala, não desça ao Egito. No Egito não tem disposição de sacrifício. Sacrifício era feito no povo de Deus. No Egito não tem sacrifício. Nós muitas vezes pensamos a salvação é pela graça e que a nossa obra também é pela graça. O apóstolo Paulo várias vezes compara nosso chamado com a corrida de um atleta, com a luta de alguém que está batalhando, com o grande desafio de estar na frente de uma batalha. Tudo que nós fizermos, Deus abençoe, mas se nós não fizermos nada, Deus não pode abençoar nada, porque Ele abençoa aquilo que nós fazemos. E quando nós descemos a terra do Egito, nós fazemos algo para trazer benefício para nós. No Egito, não existe comunhão. No Egito, você está sozinho, independente. E orgulho é o maior inimigo do povo de Deus. O orgulho faz com que eu me separe daquelas pessoas que me incomodam, as pessoas que só me dão problemas, as pessoas que atiçam minhas lombrigas, as pessoas que me dão raiva, as pessoas que acabam com a minha paciência. Essas pessoas que eu preciso para minha personalidade ser forjada na bigorna do Espírito Santo, para que eu possa estar crescendo espiritualmente. No Egito, não existe culto a Deus. No Egito, não existe disposição de louvar ao Senhor. No Egito, o teu chamado, ele perde. No Egito, você se perde com o teu chamado. Muitas vezes não percebemos o quanto o chamado de Deus nas nossas vidas não só dá sentido à vida, mas valoriza aquilo que Deus faz nas nossas vidas. O Egito é voltar à escravidão do pecado. A Bíblia relata que o povo de Israel, depois, quando estavam no deserto, diziam, por que não voltamos ao Egito? Lá tínhamos fartura, tínhamos carne, tínhamos... Tinha nada disso. O Egito, ele mente. O Egito, ele traz lembranças mentirosas. O Egito, ele nos traz o padrão do inferno. E nós muitas vezes não percebemos aquilo que o inimigo quer. Ele fala, olha, não desça ao Egito, continua como estrangeiro nessa terra. Irmão, não tem nada pior do que ser estrangeiro, não é verdade? Você não entende o idioma, você não entende a mentalidade. Você chega num país... Hoje a gente se sentiu aqui em casa com o brasileiro, né? Está uma temperatura do Brasil e também deu uma chuvarada igual a do Brasil.
Nós não queremos ser estrangeiros, não queremos ser as pessoas de fora. Nós queremos estar na moda. Nós queremos ainda cultuar. O Egito é o nosso padrão do passado, não é mais nosso padrão. Muitas vezes nós temos nostalgia, saudades do passado. Isso tem a ver, às vezes, até com a moda, tem a ver com os artistas que nós conhecemos, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com aquilo que nós fazíamos, que muitas vezes traz uma saudade dentro de nós. E nós muitas vezes não percebemos o quanto a nossa alma está presa ao Egito. Deus diz, não desça ao Egito. Deus tem um chamado na sua vida. Ele diz, nessa terra em que tem fome, nessa terra que você está como estrangeiro, eu vou te abençoar, eu estarei contigo, você vai fazer diferença nessa terra. Não porque você tem, não porque você é, não porque você pode, não. Porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo. Você não precisa do Egito para ser feliz. Você não precisa do Egito para ser bem-sucedido. Você não precisa do padrão do Egito para poder andar com a tua autoestima valorizada. E sim é o padrão de Deus. A igreja primitiva nos mostrou de como realmente o padrão de Deus, onde eles não entravam em aliança, não faziam compromisso, pelo contrário, estavam dispostos a dar sua vida para manter o padrão que Jesus havia ensinado aos seus discípulos, de renunciar às coisas do mundo, de tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Existem muitos momentos na nossa vida, e eu creio principalmente nós estamos passando por uma fase no nosso país em que nós não queremos mais lutar, nós queremos simplesmente ter a nossa paz. E muitas vezes esquecemos que o padrão de Deus na nossa vida é a palavra de Deus. Por isso gostaria de incentivar você a ter um hábito de leitura da palavra. Algo que muitos anos eu fiz na minha vida, de começar o dia, a primeira coisa, ter uma leitura da palavra. Antes de você abrir o celular, antes de você fazer qualquer coisa, tenha teu tempo com Deus. Comece com o padrão do céu. Não permita que o Egito, já com os noticiários desse mundo, entre na sua vida. Nós não percebemos muitas vezes quanto a influência cultural, mundana, tem nos afastado do padrão de Deus. E Deus, ele tem um chamado na sua vida. E ele diz, olha, é isso que eu faço novas todas as coisas. O Egito foi o teu passado, mas eu te tirei da escravidão do Egito. Estou te levando para a terra prometida. Ainda estamos passando pelo deserto, mas Deus está conosco. Deus, ele está provendo. Deus está cuidando. Deus está fazendo a sua obra. E nessa caminhada nós temos um chamado de pregar as boas novas a todos que estão em nossa volta, nessa terra de seca, nessa terra de fome. Eles precisam do pão da vida. Não desça ao Egito. Deus tem uma tarefa para você no padrão de Deus. Às vezes temos que renunciar a algumas coisas desse mundo. Umas coisas que talvez antes de converter era padrão de nós. E muitas vezes lembramos de coisas do passado que nós fizemos, que tínhamos ou que fazíamos que não nos edificam. Muitas vezes achamos que existem coisas que são neutras. Não. Aquilo que não é de Deus, irmão, é do inimigo. Que nós possamos estar olhando para o alto, seguindo aquele que começou a boa obra e que olhou para nós e nos amou tanto que ele deu seu filho para que nós possamos andar na presença de Deus. Mesmo quando tem fome nessa terra, Deus é conosco. Mesmo como estrangeiro, ele nos dá a sua mão. Mesmo quando temos desafios, ele diz, nunca te deixarei. Mesmo quando todos te deixarem, Deus é contigo. Ele tem uma promessa na sua vida. Ele tem um chamado na sua vida. E a verdadeira felicidade nós só temos quando Jesus é o centro da nossa vida. É minha oração para você nesse tempo de luta, de dificuldade, de fome, de ser estrangeiro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra tão amada, Senhor. Oh, glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, como tu nos ensinas, como tu nos amas, Senhor. Que nós possamos ter ouvidos abertos para ouvir, Senhor Deus, a tua voz. E ouvir, Senhor Deus, para que a gente não volte para o Egito. Senhor, muitas vezes o mundo é muito alto em nossa volta. Senhor, a todo custo eles querem nos retirar, nos afastar daquilo que tu tens, da tua palavra, das tuas promessas. Senhor, sonda nosso coração, perdoa-se quando temos princípios errados, pensamentos errados, achando, Senhor, que não faz mal, que não tem problema. Oh, Senhor Deus, nós queremos andar nos teus caminhos, ter, Senhor, o caráter de Cristo, sabendo, Senhor Deus, o que é bom para nós, Senhor Deus, para que possamos ser luz nesta terra, Senhor Deus, brilhar para ti, Senhor Deus, ter uma palavra de bênção. Senhor, cuida de cada um, Senhor, tu conheces cada vida, tu sabes onde é que
A gente se acha que nós estamos com fome, que nós estamos no deserto, queremos voltar para o Egito. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor Deus, e nos leva de volta aos teus caminhos, deste primeiro amor, que nada mais importante, nada mais querido, mais amado do que estar na tua presença, buscar a tua presença cada vez mais, nos enchermos, Senhor, com a tua palavra, para que tu venhas nos dirigir, capacitar, fortificar, Senhor, que nós possamos ser vitoriosos. Sim, que, Senhor, quando tu estás conosco, quando tu és aquele que nos capacita, quando és tu que nos orienta, que nos dirige, nos ilumina o nosso caminho, nós somos vitoriosos. Mesmo na seca, Senhor, nós somos muito bem-sucedidos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado que não desiste de nós. Muito obrigado por este novo dia. Muito obrigado pela tua palavra. Abraça cada um, renova, fortifica e abençoa para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.